Olá, amantes de viagens! E aí, quem quer saber um pouquinho mais sobre o processo de cidadania italiano? Bom, no meu caso, eu falei para vocês, eu conversei com vocês um pouquinho sobre como foi o meu processo e como eu cheguei até onde nós estamos, né? Que é no processo de pedir a cidadania lá na Itália. Bom, seguinte, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia explicar um pouquinho mais como funcionam essas certidões. Eu trouxe para vocês um pouquinho de como é e como é que se faz essas certidões, se tiram essas certidões. Bom, primeiramente, quando você chegar no cartório e entender, no seu primeiro parente seu, por exemplo, no meu caso é meu bisavô. Eu cheguei lá no cartório da cidade onde ele fez o registro de casamento dele e falei, olha, eu quero uma certidão de casamento do fulano de tal. Ah, beleza. Aí o cartório foi lá e pegou, falou, realmente ele foi casado aqui. Ele casou com a fulana de tal. Gente, é muito legal, porque quando você vê o cartório, no caso, no nosso caso, ele deu, a primeira informação foi a foto do livro e aquelas letras todas desenhadas de, sei lá, 1920, 10, muito bonito. É muito bonito para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer a descendência, de entender como é que eram feitas essas coisas, vocês vão amar, vocês vão simplesmente se apaixonar por essa pesquisa e vão se imergir nisso mesmo. E aí elas mandam para você. E aí você tem que tentar decifrar e entender como que foi a evolução disso tudo. Aí você pede uma certidão para ver, né, o nome do avô, o nome da avó, o nome dos pais e tudo mais. Quando você pede essa certidão de casamento, eles já te dão ela simples. Você tem que pedir ela de inteiro teor. Por que você tem que pedir de inteiro teor? Porque lá na Itália, você vai precisar contar uma historinha pro agente que vai desenvolver a sua cidadania. E essa historinha, ela precisa estar completa. E na certidão de inteiro teor, a cópia simples é aquela que vem o nome do pai, nome do avô, nome não sei o quê, que é a certidão normal, a certidão de casamento que você recebe. Aí tem a cópia de inteiro teor, que ele vai contando, ó, fulano de tal veio aqui no dia tal, com as testemunhas X, Y e Z, né? E aí ele casou no dia tal, na hora tal, com a fulana de tal, que veio com os pais, papapá. Então ele vai contar a historinha para você daquela certidão. Você pegou aquela certidão, você vai ver o que você precisa mexer, o que você precisa arrumar. Aí você vai para de óbito, você faz a mesma coisa, você solicita a certidão de inteiro teor para você entender a historinha. E aí vai vir fulano de tal, nascido não sei na onde, casado com não sei quem, do dia tal, papapá, pai de fulano, ciclano, beltrano, vai ter o nome dos filhos, a descendência toda. E aí vai falar, faleceu no dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E na certidão de óbito já vai vir se ele era viúvo, se ele não era viúvo, se ele deixa viúva, quantos filhos ele deixa. Então já vai vir mais uma informação. Aí você reserva. Aí você vai pro filho. Aí no filho você vê, o filho é assim, foi registrado assim, assim, assim. Aí você pega, por exemplo, no meu caso, meu avô. Aí eu pego a certidão de nascimento do meu avô, pego a certidão de casamento dos meus avós, pego a certidão de óbito do meu avô, aí vou para a certidão do meu pai, pego a certidão de nascimento, todas de inteiro teor. Pedi uma vez essa certidão, olhei tudo, cara crachá, cara crachá, cara crachá, ok. A partir daí, eu já sei o que tá errado. Aí eu pego e falo, olha, na certidão de casamento tá escrito, sei lá, Joaquim Barbosa. Na certidão de óbito tá escrito Joaquim Barbado. Ó, moça, tá errado. Aí você vai começar a ver que cartório vai aceitar fazer a retificação administrativa, que como eu expliquei para vocês, é quando o próprio cartório
faz a alteração, ela é cobrada, acho que é R$ 151, você pega, faz a certidão, ele faz essa alteração e te dá em 5 dias úteis uma certidão nova retificada. Só que acontece, gente, nunca tá errado só um sobrenome. Tá errado o nome do pai, o nome do avô, data de nascimento. Por exemplo, teve certidão minha que a data de casamento estava errada no óbito, que estava errada no nascimento, o nome do avô, do bisavô, do papagaio, do pirulito, estava tudo errado. Então aí o que acontece? Quando tem muito erro para arrumar, ou quando não tem ordem judicial, o cartório não faz a retificação administrativa. Aí você precisa entrar com um advogado que vai pegar todos esses documentos, a filiação principal, que é no caso a referência de nome, né? Aí ele vai vir falar assim, olha, seguinte, o fulano foi registrado assim, o Beltrano assim, o Beltrano assim, só que nessa certidão, nessa certidão, nessa certidão e nessa certidão tá escrito diferente. Que nem a minha bisavó, ela tava com 3 nomes diferentes. E ainda me colocaram o nome do meu avô em homenagem a ela e nem era o nome dela. Vou dar um exemplo. A minha bisavó, Antonieta. Aí tava Antônia e Antoneta. Aí o meu avô chama Antônio, porque em homenagem a Antônia, que nem era Antônia. Então é uma bagunça que nem eles mesmos sabem entender. Eu acho que na hora que eles chegam, que eles fazem o registro, aquele povo tudo sem falar a língua, tudo meio confuso, um monte na fila, eles registram o que eles entendem, né? E aí a gente consegue a base familiar porque a gente pegou lá na Itália. Como eu disse para vocês em uma das lives, quem não assistiu as lives, entra aqui no YouTube ou vai lá no Instagram para entender um pouquinho. O meu parente, quando a gente chegou, quando a gente viu as certidões dele, tava como Roma. Então, a origem do meu avô estava escrito Roma, só que eles não são de Roma, eles são de Arrone. Quando foi registrado, eles entenderam errado. Até a gente achar o bendito da Arrone e pedir a certidão de nascimento dele, foi, ó, um pega pra capar. E aí conseguimos descobrir. A nossa sorte é que a minha avó estava viva e ela passou muita informação pra gente. Aí a gente conseguiu entender aquelas certidões. Aí hoje, o que a gente faz? A gente olha todas essas certidões, tudo tem que estar coerente. As datas, as informações, os nomes, as origens. Por exemplo, a minha avó, o nascimento dela estava errado na certidão de casamento. Aí eu não vou precisar usar a certidão de nascimento da minha avó? Não. Mas eu precisei pedir para arrumar a certidão de casamento dela, porque na certidão de casamento estava uma cidade e na certidão de nascimento estava outra. E não pode, tem que estar tudo igual. Por quê? Porque quando eu chegar na frente do cara da Itália, ele vai ver a minha historinha, ele vai ver que tá tudo certinho, que realmente o cara nasceu, casou e morreu direito, nasceu, casou e morreu direito, nasceu, casou e morreu direito. E aí ele vai entender que eu sou o resultado dessa bagunça toda que chegou ao Brasil e agora está regressando à Itália. E assim a gente consegue dar o pontapé inicial para começar o processo de cidadania. Então, literalmente, cara crachá em todas as certidões, grifa, marca, faz círculo, bolinha, anota num papel para você ver direitinho todas as datas, todos os nomes, os nascimentos, todas as letras, tudo que tem que estar tudo certinho. A partir daí, você vê se o cartório arruma, se o cartório não arrumar, você contrata um advogado, esse advogado vai levar isso para juiz. Geralmente o juiz dá a autorização, ele dá o pedido para fazer a alteração, porque a sua necessidade é para cidadania e ele vai entender que tá muita coisa errada. Esse processo leva de 6 a 8 meses para o juiz analisar, estudar e dar essa liberação. E aí só você chegar e entregar a ordem judicial no cartório que ele vai retificar tudo sem pestanejar. Ah, Bianca, mas é fácil e simples assim? Então, espera aí que no próximo vídeo eu conto como é que foi.